bichona enorme. Sim, hoje vamos falar do remake, reboot, prequel ou sequel da Anaconda, que na verdade não é nenhum desses. De acordo com a sua descrição no Rotten Tomatoes, não é um reboot mesmo. Então vamos esclarecer essa piadoca do trailer. Let's reboot Anaconda. Quando, na verdade, a Anaconda é o símbolo supremo da falta de criatividade hollywoodiana dos tempos atuais, não é mesmo? Presa sempre em um loop eterno de fazer dinheiro com a nostalgia das pessoas como eu, revitalizando e sempre reiniciando franquias que muitas vezes só faziam sentido na época que elas foram lançadas. E na maioria das vezes, não é mesmo, destruindo completamente qualquer traço do que faziam os filmes originais ou livros, quadrinhos funcionarem, como naquele seriado horrível da Prime do Senhor dos Anéis. E quem melhor, não é mesmo, para tentar carregar uma ideia podre chamada de filme nas costas? O amor da vida da Ella Fanning e sucesso entre todas as idades, Jack Black. Hottest man I've ever seen in my life. You want Sex on legs, baby. Então, óbvio, só botar em qualquer merda que a gente quer que faça dinheiro e veja a mágica acontecer. Não pra mim. Porque só sou eu o Jack Black sendo o Jack Black em todos os filmes já meio que... já deu um pouco. E aí, galera, só botar o Homem-Formiga do lado dele, junte mais uns rostos aí conhecidos e o latino do momento, sem ser o Wagner Moura, né mesmo? Celton, ainda estou aqui, Melo, botar mais umas piadocas e umas cenas de ação meia bomba aí. Chink! Ver o dinheiro jorrar. Então vamos descobrir se o novo Anaconda captura um pouco da essência do original, que contava com um elenco totalmente esquizofrênico, pouco zero noção do país retratado no filme, diálogos horrorosos, animatronics sofríveis, diferentes dos que a gente tem aqui, furos ridículos de roteiro, não é mesmo? E direita e esquerda convivendo pacificamente na era pré-Trump, certo? Mas o melhor, junto desse clima super campy e colorido, né mesmo, do filme original, eram as mortes totalmente absurdas. E quem poderia esquecer da jiboia cuspindo o pai da Angelina Jolie pra fora e depois ele piscando pra câmera? Absolute Cinema. Inclusive, galera, ele tá em cartaz aqui. A Anaconda original, vai correndo ver depois desse. Mas será que esse novo captura essa sensação inexplicavelmente milionária e despretensiosa da época que cinema existia de verdade mesmo? Então, olha, pra você que odeia spoiler, pode ficar tranquilo, porque eu vou fazer aqui um resumo, certo, do que eu achei do filme sem dar nenhum spoiler, então fica tranquilo. Por enquanto, eu achei o filme bem two thumbs way up, certo? Bem bom, meio bom, razoável pra bom. Ele não sabe o que é a palavra crítica. Sei lá, Anaconda é meio ridículo, não é mesmo? O original. Eu acho que o filme meio que pega isso, aproveita pra fazer uma comédia despretensiosa. Milionária, mas despretensiosa. Que é totalmente diferente, talvez, do tom dos outros filmes que eram comédia, mas sem intenção de ser comédia mesmo. E tem uma linguagem no filme onde o filme Anaconda, o original, existe mesmo no universo desse filme. E ao mesmo tempo eles estão no filme Anaconda, enquanto dentro do filme Anaconda eles estão refilmando o Anaconda original. Olha, não é nada revolucionário, não é mesmo, essa meio meta-linguagem, mas é legal. E apesar de ser um blockbuster milionário, tem meio que um ar despretensioso no filme que lembra o tom dos anos 80 e 90, talvez, meio. A direção é honesta, mas é meio genérica, certo? Tem umas cenas bonitas até, bem filmadas, uns planos de floresta, natureza. E os atores também são nitidamente aqui no filme uma versão deles mesmos, mas eu achei que até que ficou bom. A caracterização dos atores, as motivações, os diálogos, o entrosamento entre eles, eu achei que, na minha primeira impressão, ficou bem engraçadinho e natural. E Jack Black não tá muito exagerado. Opa, igual eu fui aqui agora. E aquele Paul Rudd tá ok também. Poderia ser qualquer um, talvez, ali no papel dele, mas ele tá bem. E o resto do elenco também tá ok. Mas eu vou te falar, o Celton, não é mesmo que todo mundo tá curioso pra ver, ele tá bem no personagem. Ele tá fazendo aqueles personagens esquisitos, meio engraçados, sabe? Tem com vários momentos até de destaque no filme, engraçados mesmo, sabe? Mas em geral, olha, eu vou te dizer que o filme foi uma experiência boa. E agora, galera, certo, eu vou fazer o breakdown do plot. E pra quem não entende inglês, certo, é quando eu meio que resumo um pouco o que acontece no filme. Então, se você é um daqueles
que não gosta de spoiler ou que acha que não vai esquecer tudo que eu falei aqui, saia, talvez, desse vídeo. E olha, esse filme é feito pela Sony, então a gente sabe que a qualidade de som e imagem mesmo vai ser ótima, e a história e roteiro péssimos. E o filme começa, certo, na Amazônia, Brasil, não no Peru, como a gente já viu que ela também é. E ponto positivo, para pelo menos os atores estarem falando português no filme. Yay! Mas depois daquela fraude de IA, certo, no filme O Brutalista, eu não acredito em mais nada. Eu não acredito nem que eles estão abrindo a boca de verdade pra falar. Mas eu vou te falar, mesmo com a atriz na cena sendo aquela Daniela Melchior, ou Belchior, dos Ratos, sabe, do Esquadrão Suicida, que é portuguesa até eu acho, e outro Zé Ruela aí, que parece latino meio, não é mesmo? O brasileiro falado nesse filme parece meio falso e artificial. Desculpa. Meu Deus, ele vai matar a gente! Puxa, finalmente conseguiu o penteado que gosto. E esses dois, não é mesmo, estão atrás de uma coisa que vai mudar a vida deles. E aí, galera, o Macaco 12 aparece e eles meio que brigam por causa do macaco, não dá pra saber. E aí ela começa a fugir, certo, de uns jagunços aí, e eles já são imediatamente devorados, esses jagunços, por uma jiboia gigante ou Anaconda. Anaconda! E aí já tem aquele começo de filme meio action, farofa. E já conhecemos o personagem Jack Black do filme. E se você gosta do seu Jack Black, não é mesmo? Você vai gostar pelo menos um pouco desse filme, que é puro Jack Black. Porque é basicamente ele fazendo ele mesmo no cinema, como a gente gosta, né? Ou gostava. Chicken jockey! E aqui nesse filme ele é um diretor de cinema meio frustrado que tá dirigindo e filmando aí vídeos de casamento, a forma mais desprezível de direção cinematográfica que existe. E também o futuro de Kleber Mendonça Filho, parabéns! E falando em fazer uma versão dele mesmo no filme, né mesmo? Conhecemos também o Homem-Formiga, Paul Rudd. No filme ele é um desses atores meio frustrados, ainda tentando seu lugar ao sol em algum trabalho de sucesso, como praticamente todos os atores da Globo hoje em dia, daqui pra frente. Então basicamente vê uma vida dos dois aí, que são meio amigos, apesar de viverem em cidades diferentes, caminhando aí de um jeito totalmente frustrante na vida pros dois, mas meio engraçado e triste ao mesmo tempo pra quem tá vendo. E aí depois a gente tem uma festa de aniversário do Jack Black, certo? E basicamente todos os atores que aparecem no trailer são os amigos dele que a gente vai ver nessa festa, menos Selton, ainda não, galera, calma. E aí todo mundo nessa festa assiste um filme que Black dirigiu quando ele era criança, certo? Porque ele quer muito ser diretor, e aí todos que estão nessa festa também queriam ser meio atores, certo? E aí a gente meio que pode ver onde é que isso vai dar. Eles adoram o filme Anaconda meio, sei lá por quê. Sabe aquela nostalgia que falam, certo? Mas com Anaconda? Tá bom, né? E aí Paul, né mesmo? Rudd abocanha um pouco da Lei Rouanet americana, né mesmo? Que é basicamente quando você compra os direitos de um filme pra rodar ele na guerrilha. E ele compra os direitos de Anaconda original a preço de banana, parece, porque ele é um ator bem pobre e fudido, né? Mas, beleza, tô comprando por enquanto. E aí ele vai levar toda a galera pra rodar na Amazônia, yay! Certo? Em 3 semanas, estilo Apocalipse Now. E aí Jack, né mesmo, Black se recusa por 2 segundos, né mesmo, a gravar esse filme porque ele não quer visitar o Brasil do governo do amor, né mesmo, certo? Mas depois daquele papo, né mesmo, de realizar seus sonhos e tal, e não deixar o espírito morrer, eles resolvem rebutar a Anaconda. Eu vou te falar, e até agora o filme é bem maneirinho, sem mostrar nenhuma cobra e tal, só uma dessas comédias americanas, uma comédiazinha honesta. E tem aquela típica sequência de montagem pra viagem, onde eles estão organizando todas as coisas rápido. Black tá escrevendo o roteiro muito rápido, né mesmo? Eles estão vendo como eles vão conseguir a cobra pra rodar o filme. Você pode pegar a minha emprestada. Que bichona gigante. E nessa parte toca aquela música o tempo inteiro, My Anaconda Don't. E aí eles chegam no Brasil porque tem as típicas imagens do Cristo Redentor com Didi pendurado, mas eles não gravaram esse filme no Brasil. Nem fudendo. Mas a recriação do Brasil aqui já tá mais verossímil do que a do filme Ainda Estou Aqui. E conhecemos finalmente o personagem do Selton Milo. Yeah! Selton Milo, melhor lidador de cobra da região. Melhor do que eu?
My Anaconda Don't, que vai ajudar Black e a galera toda com as cobras, obviamente, certo? E eu vou te falar, ele tá bem maneiro no filme. Já de cara eu percebi. Oh, sorry, it's a me, Carlos Santiago. Engraçado as falas em inglês, meio brazuca, mas bom. Ao mesmo tempo, Daniela Melchior, ou Belchior, certo? Gata tá fugindo aí de uns caras nessa área também, certo? Enquanto Celton tá apresentando a cobra dele pra galera, não é mesmo? Que ele vai alugar, é óbvio, pra galera fazer o filme. Olha, deixa eu falar, essa cena que ele apresenta a cobra dele é muito boa, sem nenhum duplo sentido, sério. É boa mesmo, é engraçado. Heitor. Heitor? Oh, meu Deus. Olha ele. Aí essa Lara Croft, a Dani Melchior, né mesmo, dá aí meio que um golpe na galera do Celton e Jack Black pra ela ir junto no barco com eles, né mesmo? Porque ela tá fugindo desses bandádios. E aí a galera tá bem animada, certo? Indo no barco aí, filmar o filme, certo? A vida é boa, muito fundo verde, CGI. Tem umas tomadas ao ar livre, mas 90% foi filmado em estúdio e na Austrália. E eles começam a filmar o filme, como quase em todos esses filmes, certo? O filme que eles estão fazendo parece ser bem ridículo e horroroso. Então, assim como Minecraft provavelmente faria sucesso se existisse. Esse lugar não faz sentido. Nem me fala. E aí nessa parte tem eles rodando o filme, certo? Aí tem um aprofundamento dos personagens. E a química entre os atores e a dinâmica dos personagens e as motivações todas foi maneiro, funciona pra mim, certo? E a gente pode ver até que nas coletivas de imprensa eles têm aquela química. You are the best and you've got certain mellow. Celton Mello. Celton! Beijo. E finalmente eles vão gravar com a cobra do Celton Mello, certo? Um cuidador de cobra meio sinistro e estranho. Vou te falar aí, a cobra de computação gráfica do Celton tá muito boa. Galera, isso é meio ruim essa construção, né? Vocês não pode falar de outro jeito, talvez. Vou te falar, e o cobrão do Celton manda super bem nessa parte, que ainda acho que não ficou muito legal, certo? E a gente consegue ver a cobra do Celton cuspindo e atuando. Tá ficando de algum jeito, tá pior. Cara, e a cobra do Celton tá tão bem que eu queria dar um abraço nela e dar um beijo, só pra dar os parabéns. Vamos com essa. Chega, né, bicha? Chega! E aí Paul Rudd, né, mesmo, fica cheio de medo de gravar com a tal cobra. Por quê, né? Ela tem 1 bilhão de metros. E aí, galera, como a gente viu, né mesmo, no grande spoiler do trailer do filme, a gente vê já que a cobra do Celton, infelizmente, morre. Morre igual quando ele namorou a Piovani. Triste a cena, mas engraçada. E ao mesmo tempo, essa galera tá sendo vigiada e perseguida por esses mercenários que estão atrás da Dani. E aí depois, né mesmo, deles terem a cobra assassinada e encherem a cara, qual é o melhor jeito de resolver esse problema, certo? Claro, entrarem no meio do mato, certo? Descerem do barco pra pegar outra cobra. Luísa Mel detestaria esse filme, né mesmo? E aquele Charmussen também. Vocês estão falando? Vocês pegam o animal selvagem e quer falar da Que vovozinha. delícia! Ficou nervosa! porque é Chegamos demais, lá, né, gente? pessoal! Cara, eles vão por esse pântano de noite, né mesmo? Caçando a cobra, tá bom. E aí o Celton tá meio dopado e bêbado, falando monólogos sobre como ele ama a cobra. E eu arrisco dizer que essa foi uma das melhores atuações dele de todos os tempos, se não a melhor. É só botar o cara num filme real mesmo, né mesmo? E ver a mágica acontecer. Porque não aconteceu em Billy Pig, ou Cheiro do Ralo, ou Alto da Compadecida, ou Ainda Estou Aqui. Ô, palhaço, meu nome não é Johnny. Foi mal.Essa cena que o Celton tá é digna do filme Aliens, tipo procurando o bichão, não é mesmo? Na nave, com aqueles flares coloridos, andando pela floresta. Maneira. Boa cena. E aí Celton acaba ficando totalmente sozinho pra pegar essa cobra aí, porque o Paul Rudd volta aí com o Varsauro pro barco, não é mesmo? E, né, galera, como eu previ, RIP Celton. Eu cantei que ele seria um dos primeiros a morrer. Parabéns, Celton, sua primeira participação em Hollywood. Parabéns, porra, a gente do Chapado adorou o filme. E foi ver no cinema. Mas eu falei que isso ia acontecer. Aí tem isso, eles estão filmando, confusões, Celton deve morrer. Breve. Depois disso, né mesmo, por algum motivo eles decidem entrar na selva, toda a tripulação do barco, mais Jack Black, e tentar achar Celton e ainda pegar outra cobra pra terminar de filmar o filme, que é meio idiota, mas aceitável, vai, num filme desses. Um ponto positivo é que desde o começo do filme eu não vi um dos personagens usando um celular nesse filme, mas depois eu percebi que eles estão na Amazônia mesmo, e lá não tem sinal, a não ser que você use Starlink ou, a minha escolha pessoal,
Laricel. Ai, se passaram 2 anos e ainda tem gente que acha que Laricel é um meme. E aí tudo fica 100 mil vezes mais idiota quando eles acham uma van abandonada no meio do mato, certo? E decidem dormir na van, porque na van deve ter água e comida, sendo que eles não estavam precisando de nada disso há uma hora atrás, no barco perfeitamente normal que eles estavam, mais. E quando o cadáver do Celton é arremessado na janela onde eles estão, igual uma panqueca rasgada no meio por uma anaconda, a gente saca que a anaconda é gigante e vai se comportar meio como um Tiranossauro Rex daquele filme Jurassic Park, com aquele olhar magnético através do espelho, produzindo sons de cobra que, pasmem, é o mesmo som que dragões do Game of Thrones fazem. Eles tentam fugir dirigindo essa van abandonada, só que Black tem que fazer uma chupeta na anaconda. Eu não resisti, mas não é na anaconda e nem é chupeta, mas ele tem que consertar a van que tá enguiçada. E a partir daqui o filme vira aquelas comédias americanas misturadas meio com violência e ação. Na verdade, é 99% dos filmes americanos feitos. E aí começa a inevitável perseguição de carros, que sempre tem. E aqui não poderia ser diferente, não é mesmo? Mesmo que a perseguição aconteça na selva e o carro esteja fugindo de uma cobra gigante, não é mesmo? Mas também tem os mineradores ilegais indo de moto que estão atrás da Daniela. E essa é a primeira vez, parabéns, que eu vejo um celular, quando os caras começam a usar ele pra filmar tudo, pra ainda usar no filme que eles estão fazendo, não é mesmo? Obrigado, Elon. E aqui, galera, já virou briga de rua em Moscou, não é mesmo? Confusão. E aí, depois desse tiroteio todo, essa ação, não é mesmo? Eles vão parar em algum acampamento dos mineradores, que é tão aconchegante, quase igual o barco que eles estavam, não é mesmo? Que sorte! E aí, Dani vai levar eles pra casa, mas aí, obviamente, eles têm que ir até um ponto da floresta pra ser resgatado e não simplesmente voltar pro barco que eles estavam, não é mesmo? Em perfeitas condições, mas... beleza. E aí, tá todo mundo super triste, porque não vai dar pra terminar o filme. Não porque eles estão perdidos numa floresta da Amazônia, sendo caçados por pessoas e uma cobra gigante. E o Celton morreu. Cadê meu marido? Só que Jack Black tem, ao mesmo tempo, sangue hiper frio para reescrever o filme todo para se adequar às condições que eles se encontram, não é mesmo? E eles ainda poderem continuar filmando. E agora eles vão refilmar tudo usando a Daniela como atriz principal do filme. E ela meio que aceita isso, mesmo sendo uma fugitiva meio guerrilheira, mas... tá bom. E aí o filme é reescrito com o verdadeiro inimigo não sendo a cobra, mas sim os mineradores vagabundos. E aí Paul Rudd começa a ficar puto que Daniela tá tomando o protagonismo todo do filme, não é mesmo? Como deveria ser na vida real. E começa a ter uma crise de chupinheta. E aí do nada passa uma equipe de filmagem gigante, certo, num barco, e eles também estão refilmando um reboot de Anaconda ao mesmo tempo que o Jack Black tá fazendo esse. E aí todo mundo descobre que Paul Rudd mentiu sobre ter comprado os direitos do filme, não é mesmo? E além disso ele foi bem cuzão, não é mesmo? Causou até a morte da cobra do Celton e todo esse caos que tá acontecendo aí na Amazônia. E aí como ele tá completamente triste por ser um completo idiota, Rudd resolve vazar sozinho com um barquinho sem ter a mínima noção de onde ele tá e como ir embora, mas tudo bem. E acaba esbarrando com toda a equipe de filmagem do outro reboot de Anaconda, todos mortos e fudidos no meio do rio Amazonas. Pra mim, todos os rios na Amazônia são o rio Amazonas. Mas eu não vou conversar com você porque você é burro, entendeu? E daí, né mesmo, Dani Lara Croft surta legal e decide expulsar Jack Black e toda a equipe que sobrou pra fora do barco. E aí, galera, a própria Dani Lara Croft era a bandida, mineradora, bandida, todo esse tempo renegada. A única mineradora da região que continua super gata, hiper maquiada e gostosa, diferente de todo o resto. Um bando de monstro destruído por esse estilo de vida. E aí ela meio que obriga Jack Black e companhia a levarem o ouro roubado da nossa querida Amazônia, não é mesmo? E quem tava perseguindo ela e Jack Black esse tempo todo não eram os mineradores, e sim policiais tentando prender ela. Uou! Que virada, hein? Boa reviravolta. Não foi meio boa. Calma, merda! E aí Paul Rudd, né mesmo, chega fudendo tudo e mata o policial sem querer. Só nessa parte do filme tem umas 3 invertidas forçadas de roteiro, né mesmo? Contando com essa aí da gatinha ser a bandida esse tempo todo. E aí temos aquela personagem que ela nem apareceu aqui na minha resenha esse tempo todo, mas ela tá no grupo de filmagem, Tandy Williams. Sabe aquela atriz de Westworld que disse que beijar Tom Cruise era uma bela de uma merda? E ela dá uma cabeçada, certo, na Dani e subjuga ela, invertendo a situação de novo em
5 minutos. E aí, óbvio, a nossa querida Anaconda, né mesmo, no próprio filme, chega faltando 5 minutos pra terminar o filme e mata ela. E eu vou dizer que as mortes nesse filme da Anaconda não são muito maneiras, não. São basicamente todas iguais. Ela abraça alguém, né mesmo, esmaga e aí é que se corta sem mostrar violência. Não tem gore, não tem nada. Eu acho que é pra censura ser meio baixa, pra criançada poder ir ver tranquila. Jack Black! Chicken jockey! E aí, quando eles estão fugindo dessa merda toda da cobra, Jack Black é mordido por uma aranha e eles têm que mijar nele pra anular o veneno. A técnica Sketchman. E aí, do nada, eles estão andando e a Anaconda engole o Jack Black, certo? E todo mundo liga o foda-se e continua vazando de boa. E aí, logo depois, ele encontra um Jack Black que foi regurgitado pela Anaconda no meio do chão e decidem, sem ver o pulso, sem nada, que ele tá morto e vão usar o cadáver dele pra distrair a cobra. Isso é engraçado. E aí, eles amarram um monte de merda nojenta nele, né mesmo, enquanto eles fogem, certo? Mas em vez de fugir imediatamente, né mesmo, eles param e ficam observando enquanto a Anaconda se aproxima pra comer Jack Black de novo. Mas óbvio que Black tá vivo, como a gente viu no trailer. Talvez a coisa mais inverossímil do filme acontece, que é Jack Black fugindo, correndo mais rápido que uma anaconda gigante atrás dele, mas beleza. E aí todo mundo se salva, correndo, fugindo, e resolve fazer a coisa mais irritante do cinema de todos os tempos, não é mesmo? Que é quando todo mundo tá fugindo desesperado de alguma coisa, alguém, uma catástrofe, uma cobra gigante, na pressão, e aí eles param do nada pra conversar. Cara, eu acho que a gente tem que ser mais brother, não sei o que lá. Uma parada bem ridícula, certo? Sobre sentimentos ou qualquer merda dessas. E aí depois a cobra vem e eles continuam fugindo. Continuem fugindo sem parar, que tal, seus vagabundos? E aí nessa fuga eles vão parar no set de filmagem destruído do outro reboot da Anaconda que tava rolando aí na Amazônia também, certo? E aí na Anaconda, né mesmo, chega aí atacando todo mundo, é claro. E aí, galera, do nada chega um maluco atirando na cobra. E você sabe quem é, eu sei quem é. Ice Cube, motherfucker. Que você conhece das lives como Racist motherfucker. E você, como eu, pode achar isso a maior fanfarronice do mundo, mas ele tava gravando o outro reboot de Anaconda que tava acontecendo na Amazônia. Então, faz sentido. E depois dessa participação totalmente especial e maneira ao contrário, e olha que eu sou fã do Ice Cube, né, meu? Mas aquele Guerra dos Mundos, e agora isso, também é difícil de defender. Temos o inevitável final apoteótico hollywoodiano, certo? Onde todos vão a um plano pra matar a cobra em vez de, sei lá, fugir desesperadamente. Plano esse que inclui alguma coisa que seria impossível de executar na vida real, certo? Que tudo funciona ao acaso, que eles vão atrair a cobra pra algum lugar no set de filmagem, dirigindo um carro, uma sequência de ação que parece o próximo passeio desse, de algum brinquedo na Universal Studios. Sabe do tubarão que você entra num barco, o tubarão ataca o barco? Sabe do Homem-Aranha que você tá no Homem-Aranha e o Duende Verde ataca? Sabe aquele do Harry Potter que você tá no Harry Potter e o dragão ataca? Todos. Ah, você não sabe? Porque você nunca foi. Por isso você tá aqui vendo esse vídeo. Mas eu já fui. Você pode botar dinheiro na mão de pobre babá. E aí, galera, explode um monte de bomba, dá tudo meio errado, a cobra não morre, você nunca sente nenhum sentido de urgência, ou sente que algum desses personagens corre algum perigo de verdade ou pode morrer, porque um deles foi literalmente devorado vivo e não morreu. Mas tudo bem. E aí, óbvio, eles matam a cobra, mostram o pau, e você sente até meio mal pela cobra, que não fez nada de ruim o filme inteiro, a não ser matar o céu, mas foi vacilo. Mas fora isso, não fez nada. E aí, nenhum dos personagens principais do filme também morre, tudo termina no status quo, porque se fizer bastante dinheiro ter o 2 com todos eles, não é mesmo? E aí eles lançam o filme que eles filmaram na Amazônia, no cinema, e é um sucesso. Yay! E aí, galera, pra botar cereja de merda assim, né? Botar a cereja no bolo de merda, cereja de merda no bolo de estrume, J-Lo, I'm Still Jenny from the Glock, aparece também no fim. E o John Voight, esse que eu queria ver. Por que ele não faz uma participação? Ah, ele é trompista. God bless Donald Trump. Vou te falar, eles usaram aqui no final todos os truques desesperados pra ver se esse filme dá algum dinheiro, não é mesmo? E a J-Lo aparece, por exemplo, o Jack Black dirigir o próximo filme, Anaconda, que o dele foi muito legal, e eles usaram todos os truques desesperados pra ver se alguém assiste esse filme nessa meia hora final, e aí, fim. Eu nem sabia que eu queria esse filme, até eu ver. E aí eu soube de verdade que eu não queria mesmo. Mas beleza, o resto do mundo pode gostar, e se você for assim, né, tiver dinheiro pra queimar... Cara, é maneirinho o filme, mas é quase
Quase igual o fenômeno Corra que a Polícia Vem Aí. Tudo de novo, certo? Do meio pro final vai ficando menos e menos legal, e menos engraçado e mais forçado pra resolver tudo de qualquer jeito. E eu achei até engraçado, mas não tem nada a ver com a Anaconda original em nenhum sentido a não ser o título. Eu nunca fui super fã de Anaconda, e eu acabo torcendo mais pra cobra nesses filmes, certo? Eu acho que é um entretenimento honesto, se você for ver sem nenhuma expectativa e nem ligar pra esses filmes Anaconda. E é um filme bem consciente do produto vagabundo, meio aproveitador que ele é, na verdade, com várias piadas até dentro do filme, justamente sobre ele ser um produto meio estranho que não sabe o que é direito. Mas acho que seria melhor como um lançamento do mês em algum desses streamings do que no cinema. Eu até gostei, mas não sei se dá pra recomendar você assistir esse filme exatamente no cinema, se é que você me entende. É engraçado até, mas a ação e o espírito dos originais, se é que isso existe, não tem aqui. Fica parecendo mais uma dessas tentativas da Sony de fazer alguma coisa com essas propriedades intelectuais que eles têm e não sabem fazer a mínima ideia do que fazer com elas. E de 0 a 10, a nota é M de médio, porém assistível e até engraçadinho se você estiver bem com a vida e de bom humor no dia que você assistir. Você não vai, sabe, sair de mau humor do filme ou odiando a vida. Então eu daria nota 4.2, graças ao praticamente o Celton. Depois que ele morre, o filme perde até a graça um pouco. Mas o Celton até que foi mesmo um sopro de ar fresco para esse tipo de filme. Parabéns. Então, se você tiver alguma curiosidade e, sei lá, gostar de gastar dinheiro meio desnecessariamente e não esperar ele sair em qualquer lugar, que a gente sabe que vai sair daqui a pouco, vá no cinema assistir. Prestigiar o nosso cinema nacional, para variar. Valeu, galera. Então, curta, compartilhe, diz se você gostou do filme ou não, se você concorda com a minha singela análise, e continue firme aqui no Chapado. Talvez hoje seja o dia que você se torne membro, siga esse canal e faça parte dessa família. Tchau.